Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Eleições na Venezuela tornam Guaidó um nada. E agora, Brasil? E agora, como ficam os 50 países que reconhecem Guaidó como presidente da Venezuela? Acompanhem. A oposição venezuelana cometeu um erro político em não participar das eleições para a Assembleia Legislativa. Diante da derrota inevitável, preferiu abster-se de participar das eleições, mas com isto deixa o jogo político. Maduro elege uma nova Assembleia Nacional, onde Guaidó não é reeleito, não é mais presidente da Assembleia Nacional, não tem mais poder, é apenas um cidadão comum. E como fica agora os 50 países que apoiam Guaidó como presidente da República Venezuelana? Porque até então havia uma brecha legal. Sendo presidente do parlamento, poderia ser nomeado ou reconhecido como presidente da Venezuela. Isto há 2 anos atrás aconteceu. Porque estes países, Portugal inclusive, Brasil mais do que nunca, esperavam que nestes 2 anos, com o boicote, com as sanções e com Guaidó presidente, com o ouro da Venezuela retido em Londres, aliás, os londrinos, os ingleses, sempre foram aves de rapina no ouro que vinha das colônias. Esperavam que Guaidó desse um fim a Maduro, a esta situação que afronta profundamente os interesses neoliberais, os interesses financistas e, sobretudo, os interesses dos Estados Unidos sobre o petróleo da Venezuela. Só que Guaidó deu chabu. Tentou um golpe de Estado militar, os militares não acompanharam, deu em nada. E agora é nada. E a única coisa que restou ao Brasil, a nossa chancelaria vexaminosa, a que paga mico diante do mundo inteiro, a única coisa que restou foi não reconhecer as eleições da Venezuela. Esta nova política do Itamaraty vai de afronta a toda a nossa política anterior de não ingerência nos assuntos internos de outras nações. O que é que o Brasil tem a ver com as eleições legislativas internas da Venezuela? Para dar pitaco, para rejeitar, para denunciar como fraude. Não temos nada a ver. Era como se os outros países começassem a dar pitaco na nossa política. É uma afronta. Mas o Brasil, como um cachorrinho dos Estados Unidos, um cachorrinho amestrado. Eu me lembro que quando tinha um circo, eu fui dono de circo, havia um anão que tinha uma cadela amestrada, a Chiquita. A cadela ficava presa o dia inteiro numa corrente e ela rodava sem parar, rodava e gania, rodava e gania. O dia inteiro era uma coisa neurótica, coitada. Só quando ele tirava ela para levá-la ao picadeiro para ela fazer o número, ela ia andava bonitinha, com vestidinho, com sainha, saltava, pulava, virava cambalhotas, para a alegria das crianças. Mas era uma escrava aprisionada num toco, a rodar sem parar o dia inteiro buscando a liberdade. Assim é a figura do Brasil diante dos Estados Unidos. Até hoje o governo brasileiro não reconheceu a eleição de Joe Biden, ou Zé Bidé, como diz lá o vaqueiro da Bahia, e agora resolveu declarar que as eleições venezuelanas não são legítimas. Vai bem a nossa política exterior, depois de xingar a China e depois da ordem de Bolsonaro de que nenhum ministro se aproxime do embaixador chinês. Declarou o embaixador chinês tóxico. Tóxico é o governo brasileiro. Tóxica é a situação do Brasil nesse momento. Não dá para chegar perto. Mas a vitória é de Maduro, que consegue, bem ou mal, estabelecer uma Assembleia Nacional com legitimidade, porque seguiu os trâmites legais com 200 observadores internacionais acompanhando as eleições. Claro, a mídia burguesa diz, compareceram apenas 31% dos eleitores, a oposição boicotou, não tem representatividade. Isso é uma história que a mídia repete bem antes da Revolução Soviética de 1917,
Na Revolução de 1905, na Revolução de 1912, na Rússia, na Comuna de Paris, a mídia da Casa Grande sempre tentou desmoralizar os movimentos de esquerda, os movimentos populares. Não deem conversa para isso. Isso que eles fazem é conversa para menino dormir sem ceia. Mas a gente não vai dormir, a gente vai estar acordado. Todo mundo de mãos juntas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.